Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Só lhe deu glória. E hoje vamos dar continuidade a respeito do que é história. Nós tratamos no último vídeo e definimos que a história é o registro do que aconteceu e não ocorrerá novamente. Também falamos que a história serve para compreender o presente a partir da experiência do passado. Entendemos como chegamos até aqui, como somos, como nos organizamos, como vivemos. A história, ela tem o papel de nos ensinar com os erros daqueles que vieram antes de nós. Ao conhecer e estudar a história, podemos evoluir, crescer e evitar os erros do passado. Outra utilidade da história é aprender e entender como as pessoas viviam em diferentes épocas. Por exemplo, não podemos avaliar a igreja primitiva com a perspectiva contemporânea, sem entender o contexto cultural, histórico, social e econômico da época. Esses contextos têm um papel significativo nas decisões tomadas, sejam elas positivas ou negativas. A história é uma experiência que destaca o conteúdo social da vida humana. É uma experiência imutável, pois o passado não pode ser alterado. No entanto, a história também é o estudo desses eventos, as mudanças e os processos que ocorreram. Portanto, a história não é apenas um evento, é o conhecimento, a compreensão e a ciência desse evento. É uma disciplina acadêmica dentro das ciências humanas e sociais, expressa nas obras dos historiadores. E falando a respeito dos historiadores, por exemplo, ao estudarmos um evento histórico como a Reforma Protestante, a interpretação dos fatos pode variar conforme o historiador que escolhemos para nos guiar. Historiadores podem ser mais genéricos ou detalhistas sobre o evento, influenciando assim a nossa compreensão. A perspectiva de um historiador conservador será diferente de um liberal, assim como de um luterano diferente de um calvinista. Isso afeta a leitura e a compreensão do fato histórico. A origem da produção histórica, baseada na perspectiva e na pesquisa do autor, também confere um sentido distinto à história. Embora não possamos alterar o passado, o conhecimento sobre ele muda com novos registros, com novos documentos, com teorias, metodologias ou descobertas arqueológicas. Assim, diferentes livros podem apresentar variadas interpretações de um mesmo evento histórico, influenciados por novas evidências ou manuscritos recém-descobertos. Essas descobertas arqueológicas podem alterar a nossa compreensão de um fato histórico e, consequentemente, a elaboração de novos conhecimentos. Por isso, livros diferentes podem abordar o mesmo evento histórico de maneiras distintas, muitas vezes a partir de novas descobertas ou documentos sobre os manuscritos sagrados. Esses textos mais contemporâneos tratam da mesma experiência histórica, mas oferecem uma nova interpretação. Alguns até se referem a essa abordagem como uma releitura histórica de um fato ou documento. Portanto, é crucial estar sempre atento ao fato histórico em si, não pode ser alterado, mas o conhecimento sobre ele pode ser modificado, expandido e aprofundado, e até mesmo transformado com a descoberta de novos documentos anteriormente desconhecidos. Uma nova informação, perspectiva ou metodologia para abordar esse fato histórico pode mudar completamente a compreensão desse episódio e toda a discussão a seu respeito. Quero então deixar um lembrete: a história sempre está estreita em relação com o conhecimento histórico. Essas duas linhas e essas duas ideias caminham de maneira muito próxima e paralela. A experiência histórica de uma sociedade é sempre conhecida por alguém em um determinado momento, quase sempre pelos historiadores e frequentemente pelos professores e alunos durante as aulas de história. E não se surpreenda, também é pelos homens mais comuns. Afinal, cada um de nós está sempre em busca do conhecimento, de compreender e explicar o mundo em que vivemos. Ao fazer isso, inevitavelmente recorremos à história. Dessa forma, não apenas fazemos parte da história, mas sob essa perspectiva, todos nós somos historiadores. Não apenas conhecemos a história, mas fazemos parte dela e somos de fato os seus produtores. Por isso, quero convidar você a trilhar o caminho da história da igreja por meio dessa série aqui, onde vamos trabalhar sempre com essa perspectiva ativa do fato histórico, surge o conhecimento desse fato e as diversas interpretações que existem sobre ele. Mas talvez surja no seu coração uma terceira pergunta:
Por que estudar a história do cristianismo? Qual a importância de estudar a história do cristianismo? Qual é a relevância de estudar e revisitar mais de 2000 anos atrás? Isso pode mudar a nossa localização, nosso presente e transformar o nosso presente. Essa é uma pergunta muito interessante e eu quero responder e compartilhar com você, mas isso em outra hora, em outra história, que compartilharemos em breve. Um grande abraço para você.